No segundo vídeo da série sobre perfis comportamentais, a gente vai falar sobre o perfil comunicador. Oi, gente, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre perfil comportamental. Se tu não viu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu falei sobre o perfil executor, e agora então a gente vai falar sobre o comunicador. Para quem não sabe, perfil comportamental vem da teoria DISC, que nos divide em 4 perfis de acordo com as tendências comportamentais, e o perfil ele tá muito ligado com as nossas atitudes, com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos valores, as nossas necessidades na rotina como um todo, forma de se planejar, forma de buscar objetivos, enfim, em absolutamente tudo. Todos nós possuímos os 4 perfis, só que em percentuais diferentes, e a gente sempre tem ali 2 perfis que são mais aflorados, algumas pessoas têm até 3 perfis bastante equilibrados. Então aqui a gente agora tá falando sobre cada perfil em um vídeo, e hoje a gente vai falar sobre o comunicador, ou no DISC, o influente, tá? Nomenclatura diferente, mas é a mesma coisa, certo? A gente começa então falando sobre a palavra-chave do perfil comunicador. A palavra-chave desse perfil é conexão. Esse é um perfil extremamente focado em pessoas. Ele é movido por conexões, por construir laços com as pessoas. Então, por conta disso, ele tá sempre conversando com alguém. Sabe aquela pessoa que normalmente quando tu tá numa fila, assim, tu tá tipo no banco e tu tá esperando pra ser atendido, e aí vem aquela pessoa, começa a conversar contigo, fala do tempo, daqui a pouco tá lá contando uma história que aconteceu com a tia dela. Então, essa pessoa provavelmente é comunicadora. São pessoas muito extrovertidas, pessoas muito sociáveis, que adoram conversar, adoram estar no meio de pessoas, e uma das coisas que o perfil comunicador ele menos gosta é ser deixado de fora. Então, se tu faz, por exemplo, uma reunião entre amigos e não convida uma pessoa que é comunicadora, ela vai se sentir extremamente deixada de lado, ela vai ficar muito chateada, porque ela vai ficar pensando, o que eu fiz de errado? É um perfil que ele gosta de se dar bem com todo mundo, ele consegue conversar com todos os tipos de pessoas, porque ele sempre vai arrumar alguma coisa pra falar. E aí a gente diz assim que tem diferentes níveis de comunicadores, né? Porque como eu falei, a gente tem os 4 perfis. Então tem pessoas que vão ter o perfil comunicador bem mais elevado, mas elas também vão ter um outro perfil ali que é um pouco mais introvertido. Então dependendo da situação, elas vão se portar de forma diferente. Aí tem aquelas comunicadoras que são simplesmente pessoas muito simpáticas, que conseguem conversar com todo mundo. Elas não são tão tímidas, mas não é aquela pessoa que vai chegar numa sala falando e tudo mais. E aí tem aquelas comunicadoras que são justamente aquelas que são o centro das atenções. Que tu chega, por exemplo, às vezes fazer um curso presencial, enfim, e aí chega aquela pessoa que puxa assunto com o professor, que quer responder todas as perguntas, que conversa com todo mundo, que faz piada. Essa pessoa é a comunicadora, que tá sempre tendo uma história pra contar, né? Ela lembra de coisas que aconteceram, e pelo fato de ela ter a comunicação muito aflorada, ela vai às vezes conectando uma coisa na outra. Então ela começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela já lembra de outra, vai indo. Quando vê, ela tá falando uma coisa nada a ver com o que ela tinha começado a falar, se perde total e nem lembra mais qual que era o assunto principal. O comunicador é um perfil muito otimista, então normalmente pessoas comunicadoras são aquelas pessoas super de bem com a vida, que tá tudo na paz e amor, elas não se estressam por coisas pequenas, elas não dão bola pra nada, então elas estão sempre de boinhas e é difícil de elas se incomodarem com alguma coisa, elas são muito compreensivas, e justamente por elas terem foco em pessoas, elas estão sempre buscando a harmonia, então elas não gostam de discussão, elas não são pessoas muito incisivas e direto ao ponto. Se ela vai, por exemplo, fazer uma crítica a alguém, ela vai fazer com todo cuidado, ela vai falar de leve, ou ela vai falar em tom de brincadeira, então não é um perfil que vai ser muito sério, muito direto, assim como o executor, que acaba tendo um tom um pouco mais ríspido, porque ele justamente é objetivo e pensa no lado prático. O comunicador é também um perfil muito sonhador, então é uma pessoa que gosta muito de ter vários sonhos, vários objetivos, ela vai fazer uma lista enorme de objetivos para o ano, só que ela tem uma certa dificuldade em manter a consistência. Então o perfil comunicador, ele se empolga muito com as coisas, ele tá sempre com uma nova ideia, um novo projeto para começar. Pode notar, se tu tem um amigo comunicador, tá sempre falando, eu vou fazer tal coisa, comecei tal coisa, comecei a academia, semana que vem já tá começando não sei o quê, e assim ele vai indo, vai passando de uma atividade para outra, mas muitas vezes ele acaba não completando nenhuma. Então ele tem uma certa dificuldade de ter foco, ele não se concentra muito nas coisas, porque ele é um perfil que se
entedia muito fácil. Então ele precisa de diversidade, ele precisa fazer coisas diferentes. Se ele entra ali numa rotina e tudo mais, para ele já é encheção de saco. Então ele precisa de novos projetos para se motivar, só que aí muitas vezes ele acaba começando e largando muitos deles. E uma das necessidades do comunicador é a de ser aceito socialmente. Então ele gosta de ser querido pelas outras pessoas. E justamente por isso, normalmente, ele acaba buscando estar sempre se comunicando com outras pessoas. Ele cumprimenta todo mundo, ele fala alguma coisa com todo mundo. E é isso que faz, às vezes, ele se distrair. Porque às vezes ele tá lá sentado, fazendo a tarefinha dele, né, focado. Aí daqui a pouco passa alguém assim na frente da porta, né, ele tá no escritório dele, passa alguém ali, ele já vai, ô fulano, como é que tá, não sei o quê. Começa a conversar, se distrai completamente, esquece do que tava fazendo. Isso faz, inclusive, com que o comunicador seja conhecido como perfil atrasado. Os atrasados são os comunicadores, porque eles não prestam atenção em compromisso, em horário, quando tem prazo para as coisas. Eles não estão nem aí, eles estão de boas lá na deles, se comunicando, se conectando, e aí acabam esquecendo um pouquinho dessas coisas. Então eles podem ser um pouquinho atrapalhados nesse sentido, e isso pode acabar prejudicando na questão da organização. Quem tem o perfil comunicador, é muito importante que busque um ambiente de trabalho mais extrovertido e uma coisa mais informal. Comunicadores, eles não se sentem bem em ambientes formais, eles não se dão bem com isso. Eles precisam poder conversar, eles precisam poder expor as suas ideias, ter a sua liberdade, enfim, ter novos projetos em um ambiente muito formal, muito rígido, muito metódico. Eles já não se dão tão bem assim. Então, comunicadores tendem a se dar bem em áreas de comunicação com outras pessoas. Então, às vezes, atender outras pessoas, falar com pessoas mesmo, são áreas nas quais os comunicadores vão se dar muito bem. E agora, com relação à organização do comunicador. Lembra que eu falei que o executor, né, no primeiro vídeo eu falei, ele tem foco em tarefas, não em pessoas. O comunicador é o oposto do executor. Ele tem foco em pessoas, não em tarefas. E é justamente por isso que ele acaba não tendo tanta consistência com as coisas que ele vai fazer. Ele é um perfil mais desorganizado, naturalmente, dos 4 perfis, acredito que seja o mais desorganizado, justamente por essa questão que nem eu falei, ele se distrai com facilidade, ele tá sempre fazendo outras coisas e aí esquece das suas tarefas. Então ele não é muito de se planejar, é um perfil mais impulsivo, ele vai lá e vai fazendo as coisas, ele planeja na cabeça dele, pensa como é que ele tem que fazer, e isso faz com que muitas vezes ele esqueça das suas tarefas, dos seus compromissos. Para o comunicador é importante que ele não tenha uma rotina extremamente metódica. Então às vezes tem pessoas que chegam para mim, Mari, tentei planejar minha rotina por horários, enfim, não deu, me senti presa, tô de saco cheio, tô entediada. Talvez você tenha um perfil comunicador. Então é um perfil que vai gostar de uma rotina mais dinâmica, vai querer fazer uma coisa diferente em cada dia. Então se puder distribuir as suas tarefas de forma diferenciada na semana, não precisa sempre seguir aquela rotina bem certinha. Tem que ser uma coisa um pouco mais livre, sem colocar horário para tudo, porque isso não vai dar certo. E na produtividade, o comunicador ele já vai render mais quando ele estiver perto de outras pessoas. Então, como eu falei, ele gosta de ser aceito pelas pessoas, de estar ao redor de pessoas, e por isso quando tem alguém junto com ele, ele tem uma tendência de ter mais consistência nas tarefas que ele tá fazendo. Ele vai ficar mais focado. Então, se tu é comunicadora, tenta ficar perto de pessoas que te motivam, pessoas que te mantêm na linha, porque assim tu vai conseguir ter mais consistência. Esse perfil, justamente por tudo isso que eu já falei aqui até agora, né, vários pontos, ele pode ser um pouco procrastinador, porque ele tem essa dificuldade de se organizar, ele sempre tá com ideias novas, algo interessante, e ele acaba se entediando, então ele vai deixando pra depois e ele quer fazer primeiro as coisas que são mais fáceis, que são mais prazerosas de fazer, e depois ele vai pensar na tarefa que ele precisa fazer. Então é importante aprender a definir as suas prioridades e realmente focar primeiro no que precisa ser feito. Além disso, outro ponto bem importante para o comunicador é observar a questão de projetos e tarefas inacabadas. Então, se tu é uma pessoa que normalmente começa as coisas e não termina, pode ser que tu tenha que dar uma observada nisso aí, se tu tá começando muito na impulsividade, não tá pensando direito, às vezes não tem muita clareza exatamente sobre aquilo que tu quer pra tua vida, e aí acaba começando e começa pelo aquele ânimo de começar, pela motivação, mas aí depois que precisa vir a disciplina, acaba faltando, acaba ficando entediada. Então é preciso selecionar melhor os teus projetos e pegar coisas que realmente te movam, que vão te levar aonde tu quer chegar. O comunicador, ele é muito sonhador, então é bem importante para ele que ele vá atrás daqueles sonhos grandes que ele tem, mas que ele se observe então na rotina, quais os momentos em que falta consistência,
consistência, o que interrompe ele, quais que são as maiores distrações que acabam tirando o seu foco, para que aí, nesses pontos de atenção, tu tome atitudes para conseguir melhorar a tua rotina. E por último, então, mas não menos importante, um recadinho final para quem é comunicador: anota os teus compromissos. Se tu sabe que tu vai esquecer, se normalmente as pessoas reclamam pra ti que tu entrega as coisas atrasado, ou que tu chega depois da hora em algum compromisso, começa a anotar, começa a colocar despertador, às vezes pra se programar antes já pra chegar no horário, porque isso com certeza vai mudar bastante a tua rotina e vai te ajudar muito a fazer aquilo que tu precisa fazer. Sobre o comunicador, então, era isso que eu tinha pra falar. Lembrando que se tu quer fazer uma análise de perfil comportamental, eu faço esse tipo de atendimento, presto esse serviço. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E como que funciona essa análise de perfil comportamental? Tu vai preencher um questionário. Esse questionário utiliza um software que faz o mapeamento de perfil comportamental. Ele vai te gerar um relatório de mais de 20 páginas sobre ti, com todas as tuas características. E aí, então, a gente vai fazer uma sessão devolutiva, onde eu vou ver contigo o teu relatório. A gente vai fazer ali uma pontuação das principais características do teu perfil, como que tu pode usar isso ao teu favor e planejar uma rotina produtiva para o teu perfil, porque é muito importante a gente entender que o que funciona para um não funciona para outro. Então, como eu falei, né, o comunicador, por exemplo, ele não é um perfil metódico, ele não gosta de uma rotina extremamente regrada, e tem um outro perfil que a gente vai falar que já é o contrário. Então, por isso que é relevante tu conhecer o teu perfil, mas só através desse mapeamento mais detalhado, dessa sessão, que tu consegue saber os percentuais que tu tem de cada um e como usar isso ao teu favor. Então o link vai estar aqui. Quando eu tô gravando esse vídeo, não sei se vai ter vagas disponíveis, então ali vai ter mais informações, beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o terceiro perfil, que é o planejador. Te vejo lá e muito obrigada por assistir!